para quem não sabe, eu nasci em Niterói. Não tem ninguém perfeito, né? Se fosse perfeito, eu nasci em Londres, sei lá onde. Pois é, meu pai era Oscar, minha mãe Undina, né? Minha mãe era contorcionista, ela, na época foi considerada a maior contorcionista da América do Sul. Se desculpe que eu estou muito rouco, eu estava falando para ele, eu entrei bom no avião e saí rouco do avião, né? E, para quem não sabe, o meu nome é Manfred, se escreve Manfred, se lê Manfred, é alemão, não é Manfred, é italiano, Manfred é italiano, meu nome é alemão, eu tenho nome de alemão, né? Por parte, porque eu tenho sangue de alemão, por parte de um amigo íntimo do meu pai, né? Aí... Não, é sério. Não, eu vou explicar. É quando minha mãe estava no hospital para me ter, antes nunca tivesse metido, né? Aí ela tá. Eu não estou. Eu estou falando sério. Não, é brincadeira, mas eu quero dizer o seguinte: quando eu nasci na barraca do circo, a minha mãe, com 8 meses, ela se apresentou no picadeiro e eu nasci na barraca do circo. E depois ela precisou de uma transfusão de sangue e a única pessoa que tinha o mesmo tipo de sangue da minha mãe era um alemão. E meu pai me botou o nome desse alemão. Por isso que o meu nome é Manfred, né? Esse negócio é tudo brincadeira que eu estou falando. Pois é, e assim foi, né? Eu nasci, e aí eu tinha 3 meses de idade. Antigamente o circo era assim, era palco e picadeiro. Na primeira parte era número circense. As pessoas faziam número e tal. E na segunda parte a gente fazia drama, comédia. E eu estreiei sem querer num drama, é isso que ele estava falando, que chama A Cabana do Pai Tomás. O meu pai era um homem branco, alto, olho verde e tal. E minha mãe era bem morena, afro mesmo, né? E aí minha mãe fazia uma escrava e eu ficava na beirada do palco, assim, era um caixotinho. Naquele tempo ela fazia uma trouxinha com uma marmelada, eu botava na minha boca para não chorar. Então eu ficava ali. Aí na hora de entrar, eles botaram um disco com choro, era um bolachão assim, com choro de criança e tal. Aí meu pai na hora falou, olha, ao invés de entrar com o boneco, pega o Manfred que está aí mesmo e entra com ele no colo, né? Então ela entrou, ela era uma escrava. Ela era vendida para uma fazenda e o filho ia para outra fazenda. Então, naquela hora, tinha um disco de choro. E eu não sei o que deu na hora ali, quando eles tiraram do colo da minha mãe, antes de pôr o disco, eu chorei. E aí os artistas começaram a dar risada ali e tal. Aí meu pai teve que parar, meu pai fazia o Senhor dos Escravos, né? Que ele era bem branco e tal. Aí meu pai parou e explicou para a plateia, falou, olha, sabe o que é? É que a senhora aí que está fazendo escrava é minha esposa. E esse menino aí é meu filho, está com 3 meses de idade. É que nós preparamos um disco para ele chorar e na hora que tirou do colo da mãe, ele chorou mesmo. Então, meu primeiro aplauso foi com 3 meses de idade, aí o público aplaudiu, porque o público não estava entendendo o que é que estava acontecendo. Foi meu primeiro aplauso com 3 meses e a primeira vaia com 16 anos. Teve vaia também. Eu me lembro que eu estava em São Bernardo do Campo e estava num circo lá, esperando Tunico Tinoco, né? E eles não chegavam. O Tunico Tinoco marcava show em 4, 5 circos no mesmo dia, né? E eles iam num circo e no outro, e já era quase meia-noite e não chegavam. E meu pai toda hora, eu era o palhaço do circo, meu pai toda hora falava, vai lá, conta uma coisa. Eu entrava e fazia, ele vai lá, conta uma coisa. Aí na terceira que eu entrei, o povo já estava vaiando. Na última vez que eu entrei, foi uma vaia. A minha sorte é que eles chegaram, né? Essa foi a minha salvação. Falar também, né? O circo, naquela época, tinha peça de teatro, tinha peça de teatro, a gente fazia drama, comédia, forte, né? Chanchada, né? E, por exemplo, eu me lembro que nós tínhamos na família tantas pessoas, né? Um dia meu pai reuniu e perguntou para minha irmã, quantos números você está fazendo? Ela falou, estou fazendo deslocação e ventríloco e tal.
dois números, meu irmão, um número para o outro. Eu estou fazendo 2 números para o outro. Aí chegou na minha vez, ele perguntou, Zezé, quantos números você está fazendo? Eu falei, 8. Ele falou, 8? Eu falei, 8. Ele falou, vem cá, por que você não faz um só bom? Quem faz 8 números em circo é 8 porcaria, não vai dar não. Porque circo você tem que se aperfeiçoar mesmo, né? A única coisa que eu nunca consegui fazer em circo foi malabares. Eu acho que, e corda bamba, equilibrar, já era desequilibrado desde rapazinho. Não, malabar, o Globo da Morte eu fiz. Fiz o mais difícil, que é com bicicleta também. O resto eu fiz tudo, acrobacia 1, a 2, a 3, que chama, fui portor também. Portor é o cara que segura o trapezista, entendeu? Você fica num trapézio, o cara se atira e você segura ele. Eu fiz um pouco de cada coisa. Depois meu pai resolveu parar, veio para São Paulo para a gente estudar. E aqui eu fui morar eu era garotinho, fui morar ali na Vila Mariana, aqui, na Rua França Pinto. Eu estudei ali no colégio, se não me engano, é Martins Francisco, né? Ali eu estudava e trabalhava. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e trabalhava no circo. Né? Eu fazia tudo isso ao mesmo tempo, assim. Não era brincadeira, né? Mas sempre foi uma vida muito dura. E eu me lembro que depois eu acabei vindo trabalhar no Confecções Ferrini, aqui em São Paulo, que é uma fábrica de camisas, onde eu aprendi a cortar e infestar camisa. Foi por onde eu me aposentei. Eu me aposentei como cortador de camisa profissional, né? Porque eu sempre tive minha carteira assinada desde 14 anos. Né? Mas no circo você passa várias situações bem difíceis mesmo. E foi nessa época que teve a dupla Maloca e Bonitão, né? Você e o... Isso foi depois, né? Fala dessa relação. O meu irmão Dino Santana, logo que eu fui para... Porque é o seguinte, eu saí da casa dos meus pais para fazer cinema. O meu sonho era fazer cinema. Eu via Oscarito, meu próprio tio. Se você puxar na internet, você vai saber quem é meu tio. É o Colé Santana. Ele foi um dos grandes comediantes do Brasil. Né, tem que puxar na internet para ver. Ele foi o rei do teatro de revista e tal, fazia cinema e tal. E eu falei, vovô, eu vou para o Rio para tentar fazer cinema. Eu me lembro que eu cheguei no Rio, rapaz, eu fui só com uma malinha e um pouquinho de dinheiro que a minha mãe me deu. Eu desembarquei e falei, que coisa linda o Rio de Janeiro, né? Olhei para um lado, vi o Cristo Redentor. Falei, estou no Rio de Janeiro, cara, não acreditava. Aquele movimento de carro assim, falei, estou no Rio de Janeiro, né? Olhei para cima, aquele céu lindo, maravilhoso, falei, estou no Rio de Janeiro. Aí olhei para baixo, não vi mais minha mala. Falei, estou no Rio de Janeiro. Aí eu tinha certeza que estava no Rio de Janeiro. E engraçado, e no Rio eu passei muita fome. Eu dormia na praia, porque eu pensei que tinha muito dinheiro, o dinheiro acabou logo. Eu morava quando eu cheguei lá, era tipo uma república, eram várias camas assim, e você pagava para dormir ali e tal. Eu me lembro que eu tinha que botar a roupa embaixo do colchão para não sumir. E o dinheiro foi acabando, depois nem na república deu para mim ficar mais. E eu fui ali para Copacabana, Posto 6, e eu dormia de dia e andava de noite. Porque assim, se a polícia te pegasse de noite dormindo, te prendia como vagabundo. Aí se você dormia de dia na praia, você era playboy. Então eu dormia de dia e andava de noite. E ali, sempre com o sonho de fazer cinema. Meu objetivo era cinema mesmo. E ali eu me lembro que tinha um Teatro Foles, ali no Posto 6, e naquele teatro ali eu fiz amizade com um baiano que fazia limpeza do teatro. E eu comecei por minha conta a ajudar ele a fazer limpeza, aí ele dividia a comida comigo e tal, e foi indo. Aí ele acabou deixando eu dormir no teatro. Eu me lembro que eu dormia em cima do banheiro das mulheres, né? E um dia teve matinê e eu perdi a hora.
E eu estava em cima do banheiro das mulheres. Eu falei, meu Deus. E eu não podia sair, rapaz. Eu não podia sair dali. Então tinha matinê. E eu fui obrigado a ficar lá até 11 horas da noite. O que eu ouvi de conversa, o que eu aprendi de mulher ali, o que eu ouvia de conversa de mulher ali, isso foi uma das situações que eu passei. E eu me lembro que depois faltou um cara que passava o filme. Naquela época o espetáculo começava com um filme na tela. E esse baianinho chegou para mim e falou, você não sabe passar esse filme aí? Eu falei, sei. Eu passo mentira, eu não sabia nada. Ele falou, então pega esse lugar aí que tu vai ganhar uma grana. E eu fui lá. Aí sorte que era tudo em inglês, cara, eu não conseguia ler nada. Falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí tinha um desenho por onde passava o filme. Como tinha uma ponta grande do filme, eu meti a ponta ali e tal, liguei, torrou tudo ali. Eu falei, Jesus amado, e agora? Aí eu fui devagarinho, acompanhei o desenho, ligava, pá, e vi que foi. Aí eu fiquei um tempo fazendo aquilo. Eu começava com a tela, e um dia eles estavam para estrear uma peça nova, queria me lembrar o nome do ator, agora não. Ele brigou na companhia e saiu na véspera da estreia. E eles tinham que estrear a peça. E foram procurar outro ator, não achavam. Aí um senhor do elenco falou, olha, você não experimenta esse rapaz aí, o Dedé? Ele falou, Dedé? É esse que já estava ajudando a botar móveis em cena, tirar e tal. Eles chamam contra-regra isso. Eu estava ajudando a contra-regar já. E ele falou, põe esse rapaz. Não, o pai dele é ator, a mãe é de circo, o tio dele é o Colé. Está brincando, ele é sobrinho do Colé. Colé era o rei do teatro de revista. É, sobrinho do Colé e tal. E põe ele. E eu falei, meu Deus, eu doido para pegar aquele lugar. Aí ele me chamaram, eu falei, tá bom, vamos experimentar você vai começar no ensaio para censura. Agora você tem que decorar isso tudo. Eu falei, não, já sei tudo. Como eu acompanhava os ensaios, eu sabia tudo. Aí eu fiz a peça e dei sorte. Eu dei sorte na estreia da peça, estava a crítica toda do Rio de Janeiro, chamava Gente Bem Champanhota. Aí eu fiz tinha um quadro de Aqualocos, todo mundo entrava de Aqualocos, e eu me lembro que tinha até uma musiquinha, nós somos os três Aqualocos, como nós, existe bem pouco. Na água doce e até na salgada, ninguém pode ir com a gente, a parada, me lembrei da música agora. E aí, na hora de entrar, eu segurei os caras, falei, pera, deixa eu entrar na frente. Os dois atores ficaram meio assim, um era o Paulo Celestino, me lembro, e outro era o Meidinha. Paulo Celestino, sobrinho do Vicente Celestino. Aí eles seguraram e eu entrei. Só que eu entrei dando salto. Eu dei salto e caí no chão, sentado, pá, de propósito. Aí a plateia aplaudiu. Aí tinha outra cena que eu ia entregar uma poltrona para uma senhora, entrava na sala, a minha cena era só entregar a poltrona. E eu pedi eles para deixar eu fazer um tipo ali. Não, faz o que você quiser. E eu entrei imitando Mazzaropi. 10 dias depois eu passei a ser o principal daquele quadro, fazendo Mazzaropi. Foi até a minha briga com o Mazzaropi, porque ele foi assistir a peça, ficou de mal comigo, ele era meu amigo. Ficou de mal porque eu estava imitando ele exageradamente, né? E aí é que foi. Daí eu não parei mais, fui fazendo uma peça atrás da outra, depois vim... Eu me lembro que eu voltei para São Paulo. Então, isso que eu ia te falar, você tem uma relação, né? A sua filmografia começa também com os filmes na boca do lixo também, né? Eu fiz também, É porque... Trabalhou no Cinema da Boca. É porque é o seguinte, eu queria fazer cinema e queria aprender cinema. Aí eu procurei o Ari Fernandes. Eu conheci o Ari Fernandes, que fez o Vigilante Rodoviário. Alguém deve ter ouvido falar nisso aí. Ele fazia um seriado por semana. Eu não sei como ele conseguia fazer isso, mas ele escrevia, dirigia e fazia um seriado por semana. Eu falei, esse é o cara para me aprender. E eu fui atrás dele. E nessa época ele estava meio parado. E ele falou, bom, Dedé, eu não sou professor de cinema. Não, mas eu queria aprender com você e tal. Ele falou, se você for na minha casa, ele morava acho que na Casa Verde, não sei aonde. Se você for na minha casa de manhã, 9 horas da manhã, 11 horas eu saio.
Se for 9 horas da manhã, eu vou lá, eu te ensino. E foi lá, eu ia todo dia, 9 horas da manhã, eu estava na porta da casa dele ali, e ele começou a me ensinar, olha, põe a mão assim, ó, direita, esquerda, aqui tem isso, aqui você pula eixo, aqui, desenha aqui para mim, e comecei a desenhar. Foi ali que eu comecei a aprender, aí veio uma boca aqui num lugar que chama Odilfo no Brasil, onde se fazia as primeiras dublagens, aqui no Brasil, as primeiras dublagens. Eu me lembro que lá eu conheci um cara que já era o cara, que era o Jô Soares. Ele chegava com uma moto enorme, rapaz. Ele tinha uma moto com um motor de Volkswagen, olha aí. Era aquele que chegava, então o Jô chegou aí e tal. E ele era o cara que falava vários idiomas. Eu me lembrei bem do Jô naquela época. Eu falei com ele sobre isso, ele falou, pô, tu lembra de mim dessa época? Tu é velho. Eu falei, estou velho. E ele era garotão também, e ele fazia... E ali eu aprendi, hoje se chama edição, mas na minha época era montagem. Você cortava o filme, passava cola, colava, tinha uma moviola, chamava moviola. Ali eu aprendi muito com Fauzi Mansur, que depois vocês pegam a biografia dele, ele se tornou um grande diretor de cinema, né? Dirigiu Ilha dos Paquera. Dirigiu, foi o primeiro filme de direção dele, a Ilha dos Paquera. Sabe tudo de cinema, né? Pegou aí. E aí foi ali que eu aprendi um pouco de cinema. Mas aí voltei para o Rio de Janeiro com uma peça Sem Mulher Não Me Divirto, que foi um sucesso tremendo também. No Rio, começou aqui em São Paulo, era um comediante que chamava Chocolate. Eu não sei se alguém ouviu falar nele. Ouviu falar? Coração Maior do que Ele. Era um hoje tem que falar afrodescendente, né? Eu posso falar, eu sou negão também. Né? E ele foi tão generoso comigo, rapaz, porque ele tinha um camarim sozinho, eu estava junto com um monte de atores. E ele falou, Dedé, vem trocar no camarim comigo. Eu falei, mas ele era o astro. Ele falou, não, vem trocar comigo. E eu aprendi muito com esse Chocolate, aprendi bastante. De teatro e tudo. E ali foi indo, e eu voltei e queria... Mas meu negócio era fazer cinema. E eu não conseguia, rapaz, fazer cinema. E acabou sendo a última coisa que eu fiz, foi cinema. Depois você começou a participar de elenco de apoio em televisão. Televisão. Como que foi esse salto, assim, dessas peças de teatro para elenco de apoio no Aya e Urca? Não, eu estava fazendo uma peça, foi a última peça do Walter Pinto. Vocês procurarem, o Walter Pinto era o rei da teatro e revista. Ele trazia as francesas, trazia aquelas argentinas, balé. Ele que trouxe Ivaná para o Brasil e tal. E eu fui fazer uma peça dele que chamava... Tem que lembrar aqui, porque é com 82 anos, né? Fazer 83 agora. Chamava A Panela Tá Fervendo. E tinha um rapaz magrinho, cabeludo, um cabelo meio black power assim, que todo dia ficava assistindo a peça. E todo dia ele assistia. Aí um dia eu perguntei lá para um ator, era Valentim Anderson o nome desse ator. Eu falei, quem é aquele cara? Todo dia ele está aí. Ele falou, é o Arnaud Rodrigues. Falei, Arnaud Rodrigues, ele é um dos diretores da Tupi e ele escreve para o Chico Anísio, aqueles shows do Chico Anísio, ele que faz e tal. E um dia ele me esperou. Ele me esperou e falou assim, Dedé, você não quer ir para a televisão? Eu falei, não, eu não queria fazer televisão. Eu tinha uma experiência péssima com televisão. Para vocês entenderem o que era essa experiência péssima, é que eu fui para Brasília. Em Brasília, eu inaugurei Brasília. Eu fui candango lá em Brasília. É porque disseram, lá não tem diversão. Eu estava com um circo em Minas, peguei os caminhões, lotei o caminhão e fui de Minas Gerais para Brasília. Cheguei lá, montei o circo e comecei a trabalhar. E lá eu fiz rádio. Logo eu fui convidado para fazer rádio lá. Eu era o palhaço do circo, o comediante. Eu fiz um programa às 10 horas da manhã, era Domingo de Festa, o nome, acho, do programa. E aí, quando inaugurou, era TV Brasília, Canal 6. Eu fui o primeiro homem assim, né? Primeiro homem que apareceu na tela, assim, com uma porção de DKV, assim, e tal. E aí, no dia, uns 2 meses depois, fizeram a inauguração oficial.
E eu já estava ali fazendo televisão quase todo dia, não tinha quase artista. Eu fazia os programas todos, fazia comédia, fazia drama e estava fazendo. Mas na inauguração oficial, eles fizeram uma placa de bronze e trouxeram os artistas. Eu me lembro que estava até, claro, o primo rico, primo pobre, não sei o quê. Fizeram uma placa com o nome de todo mundo. Eu fui ver, não tinha meu nome naquela placa. Né? E eu que tinha até conversado com o Juscelino, conheci o Juscelino, falei com ele tudo. E aí aquilo me aborreceu muito. E eu falei, nunca mais na vida eu faço televisão. Eu nunca mais entro na televisão. Aí o Arnoldo Rodrigues me convidou, eu não queria e tal. Aí ele acabou me convencendo. E eu fui. E o Arnoldo falou, vou estar lá e tal. Aí o teu papel é esse, não sei o quê. Aí cheguei lá, a TV Tupi, era onde era o cassino da Urca, antigamente, ali eu não me lembro, é na Urca mesmo. Aí ficava todo o elenco sentado na plateia e tinha um ensaio lá no palco, né? Aí cada quadro que ia ensaiar, eles chamavam, você aí, vem cá, vem ensaiar aqui. E você ia e ensaiava. Chamava, vem você e ensaiava. E aí chegou a minha hora. A minha hora chegou e eu confesso para você, eu estava tremendo. Estava que não passava uma melancia, né? Porque uma bananinha ia, sei lá, né? Agora uma melancia. E aí eu entrei ali no palco, eu estava nervoso, mas estava acostumado a trabalhar em circo, teatro. Falei, vamos embora. Aí quando eu fui falar, o diretor, foi o diretor do Zorra Total, muito tempo, como é aquele loiro? Maurício Sherman. Quem falou? Isso, Maurício Sherman. Ele estava sentado e ele falou, quem é esse rapaz aí? Ele falou, Dedé e tal, o assistente falou, o Arnoldo que botou, ele trabalha em teatro. Não, isso aí não serve, ele fala muito baixo. E me tirou. Rapaz, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Porque eu olhei na plateia, estava todo o elenco assim, sentado. Naquela época, Jararaca e Ratinho era um sucesso. Estava o Lúcio Mauro, o Janjoca, Zé das Mulheres, Joaquinzinho e Quinzinho. Eram os mestres do humor na televisão, rapaz. E eu saí dali que eu não sabia como me mexer. Para sair daquele palco, olhando aquele pessoal todo olhando para mim, e eu fui, rapaz. Eu falei, vou embora, nunca mais eu ponho meu pé numa televisão. Aí, quando eu cheguei na porta, tinha uma bichinha, ela que fazia o guarda-roupa. Ela era magra, mas uma bicha magra, assim, e ela estava encostada na coluna, assim. Eu ia saindo, ela falou, você é o Dedé, né? Eu falei, lá do teatro, lá do Recreio. Falei, sou eu. Vai trabalhar aqui? Falei, não. Ele falou, é pena. Você é o melhor artista que eu já vi. Aqui nessa televisão não tem nenhum artista igual a você. Eu falei, agora eu só vou sair da televisão o dia que eu tiver nome aqui dentro. Aí esperei, o Arnoldo chegou. O Arnoldo Rodrigues chegou, eu falei, Arnoldo, Mauro Sherman, aí falou que eu falo baixo e tal. Liga não, Arnoldo, você vai entrar no meu quadro. Aí o quadro dele, ele entrava de caipira com uma jaulinha, e eu fazia o garçom atrás do balcão e tal. Eu falei, Arnoldo, você não pode fazer uma coisa? Eu discuto com você e você me pega no colarinho e me puxa. Ele falou, e daí? Daí eu dou um voo daí e caio aqui. Aí você me empurra, eu caio sentado na cadeira e caio com a cadeira para trás. Vamos fazer uma coisa diferente. Ele falou, mas quem faz isso? Eu falei, eu faço. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, tá bom, vamos fazer. E tal. Aí, quando ele chegou ali, pegou, me puxou, dei um voo por cima do balcão, caí no chão. Ele levantou, o senhor não discute comigo, me empurrou. Eu caí na cadeira e caí com a cadeira para trás e tal. Rapaz, o quadro foi um negócio. Aí o Arnoldo falou, pô, rapaz, que ideia, não sei o quê. Pá. Dias depois o Arnoldo me procura e falou assim, olha, eu tenho uma missão aqui, o que é? Tem um rapaz aí que veio do Ceará,
é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará, mas o humor dele cearense não está combinando com o humor do Rio. E a gente está com um pouco de dificuldade com ele. Mas, aí eu estava imaginando, você é muito ligeiro, ele é meio paradão. Se eu botar você junto com ele, pode dar uma dupla certa. O Arnoldo Rodrigues falou isso. Aí eu falei, poxa, eu não sei, Arnoldo. Aí eles me ofereceram um dinheiro irrecusável, né? Que eu não ia ganhar 1 ano no teatro. Eu falei, tá bem, então você leva... Eu morava ali em Ipanema, você leva ele lá em casa para conversar comigo. Aí o Arnoldo Rodrigues levou ele lá na minha casa, ele chegou, aí ele falou, eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já era Didi, eu já era Dedé. Não foi um nome criado para a dupla. Ele já era Didi no Ceará. Aí eu falei, deixa eu ver teu texto aí, que ele trouxe o texto. Eu li. Aliás, ele botou isso no especial da vida dele, ele botou isso, essa cena. Aí eu li, falei, rapaz, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Ele falou, é. Eu falei, cara, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Ele falou, tu é palhaçada mesmo, tu é palhaço mesmo. Ele não acreditou. E ali nós começamos, foi o primeiro encontro meu com ele, e ele trabalhava no Banco do Nordeste, e eu ia para lá. Na hora do almoço eu ia para lá, e a gente sentava numa sala e escrevia junto. Ele escrevia o texto e eu escrevia as ações. Não, aqui a gente corre e cai, aqui a gente faz isso. Olha, meu pai no circo fazia uma cena de tapa assim. Olha, tinha uma cena no circo que os bandidos vinham e a gente matava os bandidos com panelada, com chulé, com bomba de flits. Como assim, fomos fazendo aquilo. E o grande sucesso, na época, era Santa Cruz, o Lúcio Mauro e o Zé das Mulheres, que é o Santa Cruz, né? Tanto é que eles entravam, ele é a minha referência na televisão, sempre foi o Lúcio Mauro. Ele entrava em cena, eu ia assistir para ver como ele tem um tempo da piada muito certo. E aí eles, que eram o último quadro, que era o principal, foram começando a ficar para trás com a gente, por causa dessa ação nossa, porque eles faziam humor de rádio, humor falado, e o Dedé e Didi começou a fazer humor de levar tapa na cara, cair no chão. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em cena com um português e tal, era uma sala, e eu falei pro Renato assim, pula pela janela. Ele falou, o quê? Eu falei, pula pela janela. E tinha uma cama assim, ele meteu, sempre foi muito corajoso, isso aí tem que tirar o chapéu para ele é corajoso. Ele meteu o pé na cama e furou a janela lá. E eu estava com uma moto, eu dei 2 voltas com a moto e furei a parede. Fui embora com a farida. A plateia não parava de aplaudir, porque era ao vivo o programa, era A-E-I-O-U. A plateia não parava de aplaudir, nós tivemos que voltar em cena e tal. Pô, aí eu falei para ele, cara, arrasamos, não sei o que, tudo. Aí no dia do pagamento, veio descontado o cenário. Eu quase que não recebi nada. Me descontaram o cenário que eu quebrei, cara. Falei, não dá, se não dá para trabalhar, cara, desconta o cenário da gente. E foi aí que começou a dupla Dedé e Didi. Logo depois eles... eu acho que vocês ouviram falar no Hilton Franco. É um homem que criou... ele criou várias coisas, né? Cidade se Diverte. Ele criou aquele programa de crianças, como é? Oh, meu Deus. Gente Inocente. Hein? Gente Inocente. Pô, tem uma enciclopédia ali. Ele criou... Povo na TV, Gente Inocente e tal. Esse cara, quando ele chegava no lugar, lá tinha uma TV que era mais do que a TV Globo. Era a TV Excelsior. Ele, quando entrava no lugar, ficava todo mundo parado. E ele foi na Urca, nesse dia que eu estava ensaiando. E a gente ficava sentado na plateia. Aí o pessoal, o Hilton está aí, cara. Ele veio buscar alguém para Excelsior.
O sonho do pessoal era trabalhar na Excelsior. Ele falou, será que ele veio buscar alguém? E ele veio chegando perto de mim. E ele veio chegando perto de mim. E ele chegou perto de mim e falou, Dedé, eu queria falar com você. Eu gelei, rapaz. Você pode ter um minutinho para falar comigo? Eu falei, por favor, não. Aí eu saí dali, ele falou, olha, o Carlos Manga, o grande Carlos Manga, ele quer falar com você. Ele quer te contratar. Eu falei, mas ele quer me contratar? Ele falou, é que você foi recomendado pelo Grande Otelo. O Grande Otelo foi amigo do meu tio Colé, amigo da minha mãe, amigo do meu pai. E o Grande Otelo que recomendou você. O Grande Otelo fazia lá programa, coisa e tal. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, onde era isso? Na Praça 15. Era a sede da TV Excelsior, e eu cheguei lá, conversei e tal, e ele falou assim, então, tá certo, eu vou te oferecer. Rapaz, ele ofereceu um salário que não dava para acreditar. Eu falei, que isso? Então, eu me senti um Faustão naquela hora. E um salário assim, eu falei, meu Deus, tá bem. Eu falei, mas só que eu tenho uma coisa aí, eu trabalho com outro rapaz. E a gente começou a trabalhar junto e nós fizemos um trato. Não fazer mais nada separado, nem ele nem eu. A gente vai fazer tudo junto. Ele falou, não, mas eu vou contratar você. Eu falei, não dá. Ou é os dois, eu não posso fazer isso, né? Ele falou, poxa, então sinto muito, vai ficar para outra vez. Que eu tenho aqui a verba, tudo para contratar você. E era uma verba, rapaz. Vamos dizer, hoje seria, sei lá, 800 mil por mês, sei lá. Era muito dinheiro. E aí eu rejeitei, falei, não, tal. Aí umas 3 semanas depois, apareceu o Wilton Franco de novo. Eu falei, Wilton, pena que ele faleceu, que ele podia te contar essa história. Eu falei, Wilton, você já sabe. Ele falou, não, agora é os dois. Ele falou que pode ir os dois. Ele andou assistindo vocês aí, gostou. E foi assim que a gente foi para a Excelsior. Nós fomos contratados pela Excelsior. Um mês depois, o Didi saiu com muito medo da Tupi, porque ele tinha anos de casa, ele vinha desde o Ceará, ele tinha 2 filhos, e ele falou, Dedé, puxa, eu vou perder meus anos de casa, eu vou perder tudo. Aquele negócio que o Bolsonaro está falando agora, negócio de não perder os direitos, não sei o quê, o cara fica preso, e ele estava preso a isso. Eu falei, mas lá o salário é muito bom, Renato, lá o que você vai ganhar lá no ano vai recompensar isso tudo que você vai, tal. Consegui convencer ele. E ele foi. Chegou lá, o salário era igual dos dois, eu falei com o Manga, não, ele tem que ganhar mais. O Manga falou, por quê? Porque ele escreve. Ele é casado, tem 2 filhos, sou solteiro, e ele escreve o programa. Eu me lembro que o Manga bateu, porra, vocês querem ganhar mais do que eu? Eu falei, não, mas o cara tem que ganhar mais. Tá bom, aí deu, vamos dizer, na época, 200 mil a mais para o Renato, fechou e tal. A gente duro, rapaz, tinha uns 8 meses que a gente não recebia na Tupi. Uns 8 meses. Na Tupi eles botaram uma mãozinha que tem no carro, assim, no caixa. Era uma mãozinha. Depois vou contar isso aí. Aí, o que aconteceu? Na hora de sair, o Renato estava branco. Falei, puta, mas tu ainda foi pedir mais ou menos. Falei, para você, para mim, você escreve e tal. Aí, na hora de sair, era o Paulo Celestino, assistente do Manga. Eu falei, Paulo, a gente precisa de um vale. Ele falou, você está louco? Foram contratados hoje. Eu falei, mas faz 8 meses que a gente não recebe. Lá na Tupi. 8 meses? Eu falei, Peraí, vou ver o que posso fazer, vamos lá. Aí fomos lá falar com o Manga de novo. O Manga, o que é dessa vez? Aí ele falou, não, é que eles estão pedindo um vale aí e tal. E eu, com a maior cara de pau, o Renato morria de vergonha, cara. Ele não sabia onde enfiar a cara. E aí o Manga falou assim, vê o que tem no caixa lá, em dinheiro, e dá um vale para eles que tiver em dinheiro e tal. Aí o Paulo Celestino foi lá, assinou um papel, falou com o caixa, pode dar, ver o que tem aí de dinheiro, pode dar dinheiro para eles aí e tal. E o Paulo que assinou, não assinamos nada. Aí chegamos lá e o cara falou assim, vocês têm uma bolsa?
Eu falei, não, viemos sem nada. Ele falou, como é que vocês vão levar o dinheiro? Eu falei, não sei, não tem. Ele falou, peraí, eu tenho um saquinho aqui da Casa da Banha. Era aquele saquinho de papel, Casa da Banha. E, rapaz, era R$ 600 para cada um, mas em nota. Mas encheu o saco, era desse tamanho. O saco cheio. E a gente na Praça 15, com medo de ser roubado. Com aquele saco de dinheiro na mão, rapaz. Aí fomos lá, aí pagamos tudo que a gente via. Eu saí dali, comprei logo um Fusca. Comprei um... Você vê quanto dinheiro era. Eu comprei um Fusca. Bom, um mês depois, o Renato liga para minha casa. Eu atendo, oi. Ele falou, lê o jornal, acho que não lembro que jornal que era. Eu falei, não. Ele falou, você não recebe jornal? Eu recebo. Então lê aí. Aí ele lá, TV Excelsior fechou, todo mundo lá. Falei, puta que eu pariu, falei, e agora, cara? E eu convenci ele a sair da coisa. Aí corri para a casa dele, ele morava lá em Botafogo. Ele não tinha carro. Eu tinha um Fiat com aquela Fiat de madeira, que a metade é de madeira. Então. Aí é que eu comprei o Vox para desfazer daquela Fiat. Aí cheguei na casa dele, ele me atendeu, falou assim, não fala nada para minha mulher, vamos descer para conversar lá embaixo. Ele falou, não fala para minha mulher. Eu falei, tá bom. Aí descemos, rapaz, sentamos na calçada mesmo, sentamos, ele chorando quase, rapaz, falou, cara, o que eu faço na minha vida agora? Com 2 filhos, aqui, sem dinheiro, não tinha recebido nem o primeiro salário. Falei, meu Deus do céu, ficamos num desespero, rapaz, num desespero. Aí falamos, vamos lá para a TV. Chegamos na TV, já estava o elenco todo lá, reunido. Tinha polícia, foi um rebuzo. Se você puxar na internet, você vai ver isso, não me lembro o ano e tal. Aí, sorte que ele não me culpou de nada, ele não falou nada, né? Mas aí a gente estava desesperado e tal. Aí depois o Lacerda, o governador Lacerda, encampou a Excelsior e abriu de novo. E aí foi a nossa salvação. Mas passamos uma fita ali. Acabou que a Excelsior continuou, porque o Carlos Lacerda encampou lá, não sei o que, tirou da mão dos caras e tomou conta da TV Excelsior. Mas foi um começo ali foi bem difícil mesmo. E você estava falando da Excelsior, depois passaram pela Tupi? Não, depois nós viemos aqui para Tupi. Não, TV Excelsior... Depois de algum era o destino dela. Nós viemos para São Paulo, aqui a TV Excelsior acabou que o Renato acabou o contrato, aí a TV começou a não pagar mais, que era do governo, e aí não pagava. Aí o Renato arrumou um contrato na Record. E ele falou, Dedé, vamos. Eu falei, não, vai você, cara, vai você, eu não posso ir que o meu contrato segue. Ele falou, porra, mas o meu contrato acabou. Eu falei, faz o seguinte, você vai. Ele falou, mas sem você? Eu falei, não tem problema, você vai embora. E ele foi. E eu fiquei sozinho esperando acabar meu contrato, com esperança de receber. E acabou que eu não recebi nada, né? Eu não recebi, saí meses depois. Aí quem me deu uma ajuda foi o Chiroski, que é o dono da RBS, agora não é mais, né? Dono da RBS do Rio Grande do Sul, que eu sou o único artista que está no livro dele. Também eu acho que eu fui o único que fui lá pedir. Eu cheguei para o Chiroski e falei, Chiroski, pô, e o Chiroski me deu um vale. Falei, quer que eu assine? Ele falou, não assina não, tá bom. Um dia você me paga isso aí e tal. E aí vim aqui para... O Renato já estava fazendo a praça. E eu vim visitar eles aí e tal. Aí eu falei com o Carlos Alberto, falei, Carlos e tal. Ele falou, rapaz, o Renato quer muito trabalhar junto com você. Quem está fazendo com o Renato sou eu. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu tenho prova, no dia do programa eu vou dizer para o meu pai, que é o Manuel de Nobre, que fazia praça, eu vou dizer que tenho prova e que pedi a você para me substituir. É uma maneira de você entrar e já ganhar um cachê. E foi assim.
eu acho que se não fosse o Carlos Alberto, essa dupla Dedé e Didi não existia mais. Aí ele foi, eu fiquei ali, né? Fiquei lá, tal, fiz com ele. Na outra semana ele de novo falou, olha, eu falei que tenho prova, tal. Na terceira semana, mandou de novo, não vem mais com essa história de prova. Você está querendo que o Dedé fica, deixa ele ficar aí. E aí nós ficamos, e uns dias depois eles chamaram a gente na direção. Uns dias depois eles... Não. Aí acabou também ali, que a gente acabou ficando não pagar também. Pagar um relacionamento que no Silvio Santos baú cheio de valezinho do Silvio. Aí tal, o cara somou, falou, não dá, não paga nem a metade da televisão. Aí eu falei, eu vou falar com o Silvio. O Silvio Santos é um cara legal, atendia as pessoas. Acho que até hoje ele é assim, né? Como o Boni atendia todo mundo. Hoje na Globo você não fala com ninguém, não consegue falar com ninguém. Precisa pedir audiência, é mais fácil falar com o presidente da República do que com... Né? Aí eu fui lá com o Silvio, eu falei, Silvio, eu queria uma televisão colorida, era uma televisão redonda assim, fio, se não me engano. E ele falou, deixa eu ver teus falheiros. Ele falou, assim fica difícil. Ele falou, vai lá, pega a televisão, vai. Me deu. Aí eu fui lá, tudo contente, com aquela Kombi, peguei, os caras, quer que entregue? Não, eu vou levar a televisão. Botei na Kombi, levei, botei, e aí falei para todo mundo, eu tenho televisão colorida em casa, né? Era o orgulho do artista. Só tinha programa uma vez por mês colorido. Não era todo dia, era uma vez por mês tinha um programa colorido. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Porque o dia do programa colorido, a minha casa enchia de artista. Todo mundo ia para a minha casa. E eu tinha um prejuízo, tinha que fazer bolo, cafezinho, não sei o quê, e limpar a casa. A minha mulher ficava doida. A casa enchia. Até viemos ver o programa daqui. Mas parecia, era isso aqui de gente. Apertado na sala para ver a televisão. E era um colorido todo ruim e tal. Não sei por que eu me lembrei. Bom, mas a gente estava um tempo aí sem receber. E eu cheguei aí na televisão. O Didi falou, rapaz, vem comigo, vem comigo. Ele vem comigo o quê? Vamos na diretoria. Falei, vai pedir o quê? Ele falou, vamos comigo. Aí eu fui com ele, ele chegou lá, não queria deixar a gente entrar na sala da direção e tal. Ele falou, vamos invadir, vamos entrar. Aí entramos, o Didi botou o bolo, assim, tinha uma vela, ele acendeu a vela e cantou parabéns. Ele falou, vamos cantar com a gente? Parabéns. Eu fui acompanhando ele, parabéns para você. Aí o diretor falou, quem está fazendo aniversário? O Didi falou, nosso pagamento. Faz um ano que nós não recebemos. Aquelas coisas do Didi, né? Rapaz, eu sei que nesse dia pagaram a gente. A televisão tem esses casos assim, né? E da Praça da Alegria, né? Como que foi para os Trapalhões? Como que foi esse salto? Não, como você não tinha contrato,
a gente começou a fazer a Tupi aqui na Urca, né? Foi quando eu conheci Tony Ramos, esse pessoal todo. Aliás, quem já fazia força para me levar aí para a Urca era o pai dele, o Gibes, meu primo, e sempre ele fazia força para querer me botar. Aliás, a primeira piada que eu fiz foi o pai dele que me ensinou, que me levou. Falou, faz a piada assim, tem esse tempo e tal. Né? E ali que a gente começou a fazer um programa e eu me lembro que era... Não, ainda estou tentando me lembrar. A gente estava na Record e um dia a direção mandou chamar e falou, vocês estão ganhando, por isso que pagaram a gente também, vocês estão ganhando do Fantástico. Vocês precisam aumentar uns 15 minutos no programa. Aí o Renato estava escrevendo sozinho, quem dava um amor para ele era o Carlos Alberto e tal. Ele já estava louco já. E ele falou, rapaz, em 2 para fazer o programa, eu dei uma ideia, eu falei, vamos botar um negão. Hoje todo filme americano que tem um negão faz sucesso. Ele falou, e quem? Eu falei, eu tenho. Ele falou, você tem? Tenho, o Mussu. Ele falou, quem é o Mussu? Dos originais de samba e tal. Como eu conheci o Mussu? Eu trabalhei com o Jair Rodrigues, numa boate aqui em São Paulo, a gente fazia um show, e o Jair era muito engraçado, e eu falava para ele, Jair, você é engraçado, cara, você devia ser comediante. Ele dizia, um dia eu vou te apresentar um cara engraçado. E um dia ele me apresentou o Mussu, e o Mussu nunca mais largou do meu pé. Ele ia na minha casa, ele não saía de casa. Eu que ensinei ele a dirigir, ele não sabia dirigir e tal. E aí eu me lembrei do Mussu, porque ele eu ia assistir o show dos originais e ele que abria falando, e o público ria muito, que ele botava um S no final das palavras, tranquilos, sossegados, não sei o quê. E eu até chamei ele um dia, falei, rapaz, como é que você teve essa ideia? Ele falou, não é minha não, foi o Chico Anísio. O Chico Anísio que me chamou e falou, você quer ser comediante? Ele falou, mas eu não sou. Ele falou, você é comediante. É fácil, bota, falando para o Mussu, né? Bota um S no final da tua fala. Aí o Mussu bota um S, fala tranquilo com S. Ele falou, tranquilos. Ele falou, isso, fala sossegado com S, Mussu. Sossegades. Ele falou, é isso. E aí ele virou para o Chico e falou, Chico, e se eu tiver que falar que pena, como é que eu faço? Aí o Chico deu risada e falou, você nasceu comediante, cara. Como é que ele ia falar que pena no ar? E aí, né, foi aí que eu dei ideia, falei, pô, tem o Mussu e tal. Mas o Mussu não queria, rapaz, foi uma luta. E eu falava, ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé. Desde que eu conheci o Mussu, ele me chama de compadre. Compadre. Ele falou, compadre, eu não sou comediante, eu sou tocador de reco-reco e tal, né? Eu falei, não, você é comediante, cara, vamos fazer. E acabei convencendo ele. Deixa eu só um parênteses. A história que é conhecida é que você trouxe o Mussum para os Trapalhões e o Renato Zacarias. É o Zacarias, mas... Agora, em algumas entrevistas, o Renato fala que ele que trouxe o Mussum. Não foi. Não é sério. Isso é mentira, não é verdade. E aí eu me lembro até que eu fui procurar um Mussum na casa dele, e ele morava ali no Café Solúvel, e quando chovia ficava cheio de lama, né? E eu tinha uma brincadeira com o Mussu. Eu falava com o Mussu, a tua mãe, hein? Tua mãe dava para aqueles negão lá do morro, não dava não. E ele, que isso? Ah, eu conheço tua mãe muito bem, negão. Ela saía com a navalha atrás dos caras. Paga, negão. Me comeu e não me pagou com a navalha. E ele ia falar, e tua mãe que dava para os prefeitos?
Tá, mas ele já vai descer. Tinha uma escadinha assim. Ele falou, quem é que você quer falar? Eu falei, eu quero falar com o moço. Ah, o Carlinho. Eu falei, é Carlinhos. Carlinhos, tá bom. Dona Malvina, eu quero falar com o Carlinhos. Ele falou, não, ele já desce. Rapaz, eu não aguentei. O negão desceu de lá com de roupão. Rapaz. Era a coisa mais engraçada, o negão daquele de roupão. E eu morrendo de rir. Ele falou, ri, pode rir. Pode rir que eu vou falar para minha mãe que tu fala que ela é da zona, que não... Rapaz, e ela, seu Dedé, eu saí correndo, esqueci que estava lama, que estava de bota, e meti o pé na lama, rapaz. E ele, volta aqui, seu Dedé. Então, eu me lembro, você foi muito engraçado isso aí, rapaz. Depois tive que tirar a beia, tudo, foi um negócio, e foi assim que... E aí o moço, eu me lembro que o moço falou, vamos falar com o empresário dele, que era o Curumba, que era o empresário do Jair Rodrigues, que fazia dois na Bossa, com o Jair Rodrigues, tal. E aí o Curumba falou, se não atrapalhar o show dos originais, tudo bem. Eu falei, não, a gente grava, parece que era terça e quarta que a gente grava, tal, então tudo bem e tal. E foi aí que o moço começou com a gente aí. E aí, E um dia chegou, o Renato chega lá com um cara de gravata, careca, com uma voz bonita, sabe? Ele chegou lá, muito prazer, com uma voz bonita. Eu falei, pô, Renato, quem é? Ele falou, comediante. Eu falei, comediante, esse cara? Ele falou, eu trouxe ele para trabalhar com a gente. Eu falei, rapaz, está mais para gerente de banco do que comediante. O cara de gravata, com uma voz bonita. Ele falou, você vai ver. Eu confesso para vocês que não acreditei. Falei, pô, o Renato deu uma mancada agora. Trazer esse cara aí para cá. Achei que ele tinha dado uma mancada. Aí fomos ensaiar. Quando nós fomos ensaiar, aquele cara de terno, gravata, rapaz, começou a dar uma risadinha. E a falar, a fazer aquela voz. Eu não aguentava no ensaio, eu caía de dar risada. Aí chegou uma hora que chegava o marido da mulher e a gente tinha que se esconder. E cada um ia para um lado. Ele começou a correr, rapaz. Ele era uma mistura de desenho animado com cinema mudo. Ele corria assim. E eu... Eu parava toda hora e falava, puta, esse cara é muito engraçado. Eu me enganei, porque à primeira vista eu achei que... transformava com a peruca, né? Aí chegou na hora do programa. O programa era gravado ao vivo na Record. Ele me chega com aquela peruca, sem aqueles dentinhos, cara. Aí eu não aguentava olhar para a cara dele. E foi aí que eu conheci o Maurinho e que ele entrou. Foi desse. Eu trouxe o Mussu e ele trouxe o Zacarias. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí vocês batiam sempre o Fantástico, que era o grande programa da Globo. Batia, E a história que se conta é que o Boni tinha uma resistência em relação a vocês, ele não gostava do tipo de humor que vocês faziam. Quem convenceu, acho que o Boni, foi um amigo meu que chamava Augusto César Vanucci. Eu tinha feito teatro e revista com Augusto, eu viajei Rio Grande do Sul com ele, fiz São Paulo, Rio, um teatro já com meu tio Colé. Né? Nós viajamos Rio Grande do Sul todo. Ele era casado com Sônia Mamed, que foi uma grande comediante, trabalhou com Oscarito e tudo, né? Porque, na realidade, o espelho de todos os comediantes no Brasil é o Oscarito. Vocês não tenham dúvida disso, né? Nós temos que render homenagem sempre ao Oscarito. Cada um de nós tem um pouquinho do Oscarito. Ele foi o grande comediante nosso. Trabalhou com meu pai na Argentina, foi palhaço com meu pai na Argentina. Né? Na realidade, ele era espanhol, naturalizado brasileiro. E o que eu estava falando do... A resistência do Boni contratar vocês. Aí eu tinha trabalhado com o Augusto César Vanucci, que ele encontrou comigo no aeroporto. Falei, rapaz, por que vocês não vão para a Globo? O cara fala, para a Globo como? Com aquele padrão de qualidade, com Boni e tal. E ele falou assim, vocês queriam ir para a Globo? Eu falei, queremos não, queremos ir. Ele falou, você está indo para onde? Eu estou indo para o Rio, que eu estou filmando os Trapalhões na Guerra dos Planetas, não, Planalto dos Macacos. Estou filmando. E você fica onde lá? Eu falei, olha, de tanto eu ficar na casa do Renato, ele mandou fazer um quarto para mim na casa dele.
O pessoal diz que eu brigo muito com ele, eu brigo, mas nós somos grandes amigos, né? E ele mandou fazer um apartamento na casa dele para mim. E eu falei, eu fico na casa do Renato e tal. Ele falou, tá bom, tem o telefone de lá? Tem, ainda não tinha essa coisa de celular e tal. Eu dei os telefones e tal. Aí cheguei lá, pro Renato, a gente ia filmar no outro dia. E eu falei pro Renato assim, Renato, eu acho que nós vamos para a Globo. Ele falou, você está doido? Como vamos para a Globo? Eu falei, o Augusto César falou que vai falar com o Boni e pediu até o telefone, disse que vai ligar para você. Mas a gente não acreditava. Tá bom e tal, e tal, e tal. Aí o telefone parece que tocou, era quase 1 da manhã, rapaz. E o Renato me falou, você tá louco, a gente ir para a Globo, com aquele padrão de qualidade, não sei o quê. Aí o telefone tocou, era o próprio Boni. Falou, Renato, você pode vir amanhã aqui, mas não vem na Globo não, para ninguém te ver, vamos marcar em um lugar. Eu me lembro, isso aí eu não sei como é que foi ele. E o Renato falou comigo, você disse que eu passei mal de manhã e não vou na filmagem, você vai sozinho. E eu fui sozinho para a filmagem e tal. E eu me lembro que eu voltei, no filme ainda o Zacarias ainda não trabalhava. Era só o Mussu. 77. Acho que era 77. Só estava o Mussu trabalhando ainda. No cinema o Zacarias não tinha feito ainda. Aí eu cheguei da filmagem curioso e tal. O Renato falou, é melhor a gente jantar e tal. Fomos jantar. Ele estava com uma cara de desconsolado. Eu falei, caramba, deu tudo errado, né, e tal. Ele falou, pô, rapaz, chato, né? Fui lá falar com o homem. Eu falei, e daí? E daí que nós estamos contratados? Falei, puta que vai, tu faz essa cara aí, rapaz. E aí ele falou, nós vamos ficar 6 meses sem trabalhar. Como eu tratei com eles isso. E a gente recebia o pagamento em casa, rapaz. Ele levava o pagamento na casa da gente. Mas não chegou a 6 meses, era para ficar, aí ficamos uns 2 meses e pouco. E logo estreamos lá e foi um fracasso. Porque foi um fracasso. Porque foi o próprio Augusto César Vanucci que dirigiu. Mas botou todo mundo de smoke, com piadinha e tal. A gente se sentia mal, porque como a gente improvisava muito, e a gente ia dar uma piada, o Vanucci falou, não, espera. Você fala isso aqui para cá, aí você vira para cá e faz a piada para cá, pô. A gente aí para virar para cá, já era. E tal, aí não deu muito certo. Aí eu chamei o Vanucci, falei, Vanucci, não dá certo isso e tal. Ele falou, para fazer merda eu não faço, ou vocês fazem do meu jeito, para fazer aquelas merdas que vocês fazem, eu não. Então eu vou sair. Aí ele resolveu sair. E aí indicaram o... Hein? Não, aí o Adriano. Aí indicaram o Adriano Stutt. O Renato me perguntou, o Adriano Stutt. Eu falei, cara, é ideal, cara. Ele veio do circo. É um cara do circo. O pai dele foi um tremendo comediante, Walt Stutt, que foi o primeiro comediante de levar tapa, cair, pendurar no Brasil, foi ele. Walt Stutt e tal. Falei, aí foi batata. Aí não deu outra. A gente errava uma coisa, ele falava, parou, vamos do começo? Não, do começo não, toca daí, vai embora, tá? Vocês não vão conseguir fazer igual. E pá. Foi 2 programas, o Ibope, pá. E eu me lembro que uma vez como é o nome dele? O Lacê. O Lacê era o diretor artístico. E ele me chamou e falou, Dedé, olha, eu tenho que te chamar a atenção, cara, não dá. Você está rindo no meio do programa. Eu falei, mas eu acho graça deles. Eu acho que os caras são muito engraçados, cara. Tem hora que eu não aguento, eu olho e dou risada. Ele falou, não, mas não pode e tal. Me chamou a atenção 1, 2, aí ele foi falar com o Boni. Isso foi o Boni que me contou. Aí o Walter Lacê foi lá falar com o Boni e falou, olha, eu venho aqui para falar do Dedé e tal. Ele falou, o que é? Eu já chamei a atenção dele 2 vezes, mas o Dedé fica rindo em cena. E Lacê disse que ele abriu uma gaveta, tirou em papel e falou, Lacê, eles dão quase 90 de audiência, deixa o Dedé rir à vontade.
porque eles estavam me chamando a atenção de rir. É porque no ensaio a gente botava palavrão, a gente fazia sacanagem, e na hora eu me lembrava daquilo, e aí eu dava risada. Às vezes eles mesmo riam, o próprio Renato ria, o mais sério ali era o Zacarias, né? O Mussu ria muito também. E como que era a relação com o Boni, assim, depois? Como? Da contratação até o final, assim, como que foi a relação do grupo com o Boni? Vocês recebiam memorando? Não, era empresa. Eles tinham uma empresa, a gente tinha outra. Mas o Boni é conhecido como os memorandos, dando bronca nos programas, coisas que não saíam bem. A relação do Boni como diretor, que era todo poderoso da Globo, com os Trapalhões naquela época, era uma relação boa? Boa, sempre boa. Dando quase 90 da audiência. Era audiência total, rapaz. Só o Jornal Nacional que alcançava isso, quase. É que vocês brincavam com o padrão Globo de qualidade. Né? Tirava sarro daquilo. Eles construíam uma coisa que ele estava construindo também, né? Uma vez eles acharam que nós tínhamos uma coisa que não podia fazer, fomos chamados em Brasília. Fui eu lá, eu falei, eu vou. Eu fui lá para Brasília e eles me botaram, disse que era presa, né? Botaram numa sala, rapaz, de manhã. Eu fiquei de manhã até de noite, sem água, sem nada naquela sala. E aí chegava um e dizia, e aí ele falou, daqui a pouco vem uma pessoa falar com você. E nada, não vinha nada. Aí chegou de noite, você está liberado, pode ir embora. Eu fiquei de manhã até de noite, sem café, sem ir no banheiro, sem comer, sem nada. E no final me liberaram lá, que eu fui lá. Tinha essas coisas, né? Sofreram muita coisa com ditadura, com censura? Não, a gente não se preocupava com isso, não. A gente se preocupava. Era uma hora, eu tenho orgulho de uma coisa, isso aí eu falo com a maior certeza. Eu levei o humor circense para a televisão, para os Trapalhões, aliás, que para a televisão foi o Walter Stewart, né? Que já era de circo. Eu fiz o Walter Stewart, criou o Cirquinho Bombril na televisão, tempo preto e branco. Por sinal, o primeiro palhaço de televisão que teve era o meu primo, era o Pirulito. Foi o primeiro palhaço em televisão. Depois veio, disseram que foi o Carequinha, o Arrelia, por sinal, genial, né? Mas não foi, não. O primeiro palhaço foi meu primo, primeiro palhaço de televisão. O Arrelia era fora de série. Eu me lembro que eu fui trabalhar com a Arrelia, e às sextas-feiras eu substituía ele. Isso é um caso até engraçado. Eu substituía ele toda sexta-feira. Mas o público não ria igual. Eu falava com meu irmão, engraçado, eu faço a mesma coisa que ele, e o público não ri. Aí meu irmão dizia, calma, é um tempo de piada. Hoje eu entendo bem o que é esse tempo de piada. Que eu posso contar uma piada aqui, vocês não riem. Se eu contar a piada com o tempo certo, vocês vão dar risada. E aí, um dia eu trabalhava com Confecções Ferrini, aqui em São Paulo, ali perto do Teatro Municipal. Eu saí correndo, eu pegava 2 ônibus lotados e tal. Cheguei em cima da hora do espetáculo, era tipo um pavilhão, estava armado ali na Moca. Estava ali na Moca. E eu cheguei atrasado. E o meu irmão, eles eram rigorosos. O circo, aquela ocasião, ainda mais o Arrelia, rigoroso. 8 horas era 8 horas. Começava, tivesse quem tivesse ali. E eu cheguei correndo, me vesti e tal. Aí entrei em cena eu copiava o Arrelia, porque eu estava no lugar dele. E nesse dia o público riu muito. Eu dava uma piada, o público ria, eu falava, o público na comédia, eles riram muito. E eu fiquei muito admirado com aquilo. E eu falei, poxa, o que houve, hein, Dino? Que era o meu irmão, o Dino Santana. Eles riram muito hoje. Ele falou, você não esqueceu nada? Eu falei, não, esqueceu. Você esqueceu de pintar a cara. Eu falei, porra. E aí meu irmão sacou, ele falou, é que você faz tanta careta. Eu fazia muita careta e com a maquiagem de palhaço não aparecia. E ele falou, você esqueceu. Aí nunca mais eu pintei a cara. Eu passava um vermelhinho aqui, um pouquinho na ponta do nariz, imitava um pouco a Arrelia, entrando de terno, que a Arrelia trabalhava de terno legal. E aí eu ganhei um prêmio pela Gazeta Esportiva, primeiro palhaço de cara limpa do Brasil.
E foi no pavilhão do teu avô, né? Como era o nome do pavilhão? Hein? Chororó. É Pavilhão do Chororó. Eles fizeram essa festa lá, era um pavilhão, era tipo um teatro, era um circo, teatro, pavilhão, e vários artistas se apresentaram e eles foram me entregar esse diploma. Você lembra o jornalista que me deu o diploma? Ele escrevia para a Gazeta Esportiva ali e tal, que concedeu esse prêmio para mim. Outro dia eu falei o nome dele aí. E eu recebi esse prêmio, primeiro palhaço de cara limpa do Brasil. Isso tem história, né, rapaz? Acabei de ser informado que falta 20 minutos para acabar o bate-papo. Eu pensei que já estava tão feliz. Então acho que é legal, se alguém tiver pergunta, né, abrir agora espaço para pergunta. Mas vocês atacam aí que eu me defendo, eu vou tentar. Eu vou tentar, né? Eu não gosto de ficar muito confortável como eu fiquei aqui. Sabe, eu falei para ele, a cadeira é muito confortável, que eu não gosto. Vou fazer uma pergunta para você. Boa noite, eu me chamo Jorge. Fala alto que eu sou meio surdo. Eu me chamo Jorge, eu sou professor de Geografia aqui em São Paulo. Sou um fã, estou emocionado de estar aqui. E eu gostaria de saber duas coisas. Antes do Mussum e Zacarias entrarem nos Trapalhões, vocês se destacavam junto com o Vanderlei Cardoso e o Ted Boimarino. Eu queria saber como foi esse processo. Eu esqueci. Você é do circo, você chegou a conhecer o compadre Moreira e Adelaide? Quem? Compadre Moreira e Adelaide. Sim. Conheceu? Você Sim. conhece alguma história dele? Claro, conheço eles, mas não me lembro, é tanta coisa para mim. Estou com 82, né? A cabeça já está falhando um pouco. Ele lembrou uma coisa, os primeiros Trapalhões que surgiu, não chamava Trapalhões, chamava os Adoráveis Trapalhões. Tinha Dedé, Didi, Ted Boimarino, Vanderlei Cardoso e Ivon Cury. E aquele programa também foi sucesso. Ele fez um sucesso tremendo. Mas depois que acabou Excelso, ele terminou antes de acabar Excelso, não me lembro. Ele terminou antes de acabar o Excelso, mas não adiantava. E quando nós íamos aqui para a Record, eu me lembro quando eles chamaram a gente para fazer o primeiro programa, e ele falou, o Renato escreve. Então faz tipo uma comedinha e tal. Nós fizemos. E ele falou, e o título? Aí era Hélio Ansaldo, o diretor. Falou, não, ele era o grande da Record. Pode deixar que título é por minha conta, pode deixar que eu arrumo o título e tal. Aí nós escrevemos lá e tal, fizemos primeiro e tal. Aí fomos lá, o senhor Hélio, tudo bem, era o cara. O senhor, arrumei um título genial, cara. Vocês não vão acreditar o título. Que título? Os Insociáveis. Nossa, maravilhoso, isso é bom demais. Era o diretor-geral da TV. Nós saímos que merda, cara. Puta que pariu, Os Insociáveis é título de programa e tal. Mas não adiantava, a gente parava na rua, aí eu já vendia a Kombi e comprei um Aero Willys 62, já estava com a Aero Willys. Aí eu parava no sinal ali, e os caras falavam, ô, Trapalhão, Trapalhão. O pessoal só chamava a gente de Trapalhão. Aí o Renato falou, vamos botar os Trapalhões. E aí ficou os Trapalhões. Mas era Os Insociáveis. É isso aí. Dedé, parabéns pela sua carreira. Eu queria que você falasse um pouco dos filmes que você dirigiu. Atrapalhando a SWAT. Você também dirigiu, acho que 6 filmes. Não, eu não dirigi só isso, eu dirigi vários filmes, né? E o que eu estava falando, o pessoal pensa que eu entrei de paraquedas na direção. Não, eu fiz uma escolinha, fiz com um cara que eu achava genial, que é o Ari Fernandes, né? Eu já tinha dirigido um filme aqui, como era o nome do filme? Os Desempregados. Eu fiz Os Desempregados aqui em São Paulo, foi o primeiro filme, ainda aquele viaduto ali, como é que chama? Não, esse que tem aí, esse que passa no meio dos prédios ali, como é? Minhocão.
Minhocão ainda... E eu mandei fechar o Minhocão ali, que eu tinha umas corridas de carro, e fiz tudo ali. Eu mesmo fazendo as corridas de carro ali e tal. Foi o primeiro filme que eu dirigi. E depois o Renato sabia que o meu sonho era dirigir cinema, né? E aí depois eu fui dirigir... Eu dirigi o... Peguei uma meia bomba, foi O Mágico de Oroz, que era um filme muito difícil. Aí o Renato falou, você segura, dirigir e trabalhar? Seguro, mas eu vou chamar o meu compadre para ficar comigo, que ele era assistente nos Trapalhões. Eu chamei o Vitor Lustosa, que está fazendo o livro junto com o Spack. E aí eu dirigi o primeiro filme e chamei o Arnaud Rodrigues, também, que o Arnaud, para mim, era gênio, né? Já faleceu também. E o Arnaud... Esse filme foi uma ideia do Boni, foi feito em cima do Mágico de Oz. Só que o problema ali era trazer a água para o Nordeste. Então foi o primeiro filme que eu dirigi foi muito difícil, foi difícil mesmo, que eu misturei a realidade com coisas. E ali eu falei com o Renato, você vai beijar a mão do Cristo e saltar lá de cima e tal, vamos fazer uma trucagem. Mas a diocese não deixou. Falou, não é seguro e tal, e ele não pôde ir, porque ia fazer uma reforma no Cristo. Aí eu falei, bom, ele não pode beijar a mão, ele vai beijar o pé. Pode. Então ele beija o pé do Cristo. Eu era o diretor, aí tem essa cena no filme, ele beija o pé do Cristo e se atira lá de cima. Que eu fiz uma montagem ao Baiaco, que é o dublê do Didi, fez com uma rede de trapézio, como ele fez trapézio, ele saltava de lá, caía na rede. E aqui no ar, quem caía era o Didi, caía no meu colo, e eu pegava ele, uma coisa impossível, cara. Esse foi o primeiro filme que eu dirigi com os Trapalhões. Mais tarde eu dirigi Atrapalhando a SWAT, eu fiz Mágico de Oroz, todo a parte americana dos Saltimbancos Trapalhões, quem dirigiu fui eu, nos Estados Unidos, sem falar inglês. Eu tinha intérprete. Aí tem uma passagem até que você sabe eu acho que ela te contou, Lucinha Lins, que eu nem me lembrava dessa passagem, né? No último dia, a equipe americana mandou me chamar lá. Era o último dia de filmagem. E eu fui lá e todos eles me aplaudiram e me deram os parabéns. Eu falei, pô, e eu não tenho isso filmado, cara. A equipe americana lá me aplaudindo. Porque sem falar inglês dirigir lá, não foi brincadeira, não. Depois eu fiz Atrapalhando a SWAT, eu fiz o primeiro filme da Xuxa, O Reino da Fantasia, fiz O Rabo do Cometa em 10 dias, o filme da Xuxa eu fiz em 17 dias, que eu filmava no Rio e Balneário Camboriú, Santa Catarina, Beto Carreiro, meu Deus do céu. E fiz um filme que a gente nunca diz que é o filme preferido, porque filme é como o filho da gente, né? É como se fosse um filho. Mas tem um filme que eu fiz o roteiro e gosto muito dele. Não sei se ele é bem feito, mas pela criação que eu tive das sequências do filme. Que é o filme... foi até a... Meu Deus, hein? A Filha dos Trapalhões, não, mas estou tentando lembrar. A Miriam Rios fez o papel. Ela era casada com o Roberto Carlos na altura. Chama A Filha dos Trapalhões. Eu acho, não querendo botar azeitona na minha empada, mas eu acho que eu fui genial naquelas sequências que eu criei ali. Foi uma sequência sensacional. Eu mesmo depois ficava pensando, pô, como é que eu criei isso aí? Os caras não entendiam. Eu peguei um banco de jardim, mandei botar umas rolemã embaixo aqui, escondidas, umas rolemã. Eu tinha visto na Avenida Brasil, eu tinha visto um caminhão de feijão, bateu na Avenida Brasil. E eu ia passando na hora. E era um rebuliço, todo mundo catando lá feijão. E eu vi mulher que estava de camiseta comprida, elas tiravam as calças, davam um nó e enchia a calça de feijão.
criativas, né? Elas com a camiseta comprida e tal. E falei, eu vou criar uma sequência assim. Aí eu criei essa sequência. A sequência é assim. Tem os estudantes. Assim, o Didi está num banco na praça dormindo. E os estudantes começam a gozar aquele vagabundo que está dormindo ali. Aí vem num caminhão, vem dois portugueses discutindo o tempo todo. Eu botei português, porque no Rio tem muito português, assim e tal, discutindo e tal, e eles vão entregar galinha. Então eles pegam, aqueles quiosques, eles vão entregar galinha. Quando eles pegam os engradados para entregar a galinha, ainda ficam os engradados na frente, assim, do caminhão, aqui na frente do caminhão. E ficou em espaço. Os estudantes vão devagarinho, pegam o banco, com o Didi dormindo, e põe em cima do caminhão. E os portugueses discutindo não vê. Aí pega o caminhão e vai embora. E ele está dormindo no banco, ele não acorda. O caminhão vai. Aí eu botei uns milhozinhos no boné dele, as galinhas, tudo botava a cabeça para fora e comia no boné dele. Foi difícil fazer isso aí. Aí o meu irmão fazia um bandido que roubava criança, aquele tráfico de criança. E ele não tinha onde esconder, tinha uma casinha de cachorro com aquela alcinha. E ele se vê cercado pela polícia, ele enfia uma criança de 4, 5 meses, ele enfia dentro da casinha de cachorro. E ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ele se vê cercado pela polícia, o sinal fecha, o caminhão para, ele não sabe o que fazer, põe em cima do banco e sai correndo. Só que o Didi, ele está com a perna encolhida. Se ele esticar a perna, ele joga a criança fora do caminhão. Por isso que eu sei lá, se vocês puderem assistir a Filha dos Trapalhões. E aí esse caminhão vai, e ele dormindo, e a plateia, de vez em quando ele se mexe, e a plateia fica torcendo para ele não esticar. E aí esse caminhão passa pela verdadeira mãe da criança que foi roubada, que é a Miriam Rios, que está atrás do filho, e o caminhão passa por ela. Que você vê as coisas, né? E quando o caminhão chega na beirada da praia, ali em São Conrado, eu não peguei figuração, peguei domingo lotado mesmo. O Carlos Kurtz, aquele alemão, eu falei, me vende o teu carro, quanto você quer? É tanto. Eu falei, produção, paga o carro dele que eu vou bater o carro dele. Aí ele vendeu o carro. Eu falei, você pega esse carro e mete no caminhão ali com tudo. É coisa de brasileiro mesmo, né? Aí ele metia o carro, batia e voava a galinha para todo lado. Aí o povo catando galinha para levar para casa. Mas no bater, o banco dele que está atrás escorrega e cai na Avenida Senambetiba ali. Ela cai e vai contramão contra os carros. Vai contra os carros, e aí tem uma mudança. Quando tem a mudança, o banco encosta ali, ainda com a criança e ele. Os caras descobrem um sofá aqui e jogam o pano e cobrem aquele banco. Os outros vêm e pegam aquele banco e levam para a mudança, 13º andar. Eles põem naquela plataforma e vai subindo. E vai subindo. Quando chega no meio, eu deixei cair o cobertor. Caiu a plateia, tomava um susto, era o cobertor. E ele está ali. Quando ele está lá em cima, ele estica a perna. E a criança vai cair lá de cima. Mas só que tem uma correia na caixa, no lugar da pega, que é uma correia, e a correia vai, eu fiz o detalhe, ela vem, pá, e prende num parafuso daquele. E fica a casinha balançando. Aí o Didi acorda. Ele acorda, tem um negócio mexendo aqui. Ele olha, enfia a mão, tira e fala, um pinto. Era um pintinho mesmo. Entendeu? Aí, não é porque eu fiz, não, mas eu acho genial essa sequência. Aí ele olha e vê a criança. Aí o que ele faz? Ele se pendura, que é um truque de circo, né? Ele se pendura com os pés, ele vem com os pés pendurados para pegar a criança. Sequência, tem outras sequências também, mas essa é uma delas, que eu gosto muito.
chama A Filha dos Trapalhões. Muita gente que é apaixonada do circo, é tão difícil hoje o circo se manter. Ao mês passado você estava no Municipal, né? Em homenagem, eu estava lá vendo... Aonde? No Municipal. Ah, sim, foi dia 10 de dezembro, é. Foi o dia que morreu, foi o dia do palhaço, e o dia que morreu o cara que é o Picolino, que fazia aniversário naquele dia. Eu sou muito amigo do Fernando, sabe? Então a pergunta, por que está tão difícil manter esse circo apaixonante do Mambembe? É difícil. Está difícil, primeiro, que não tem mais terreno. E, por exemplo, o circo chega na cidade, eles querem que o circo faça uma documentação como se fosse um comércio que fosse estabelecer na cidade. E não é, o circo fica 2 semanas, às vezes uma, e vai embora. E eles querem a mesma documentação. Então tá cada dia mais difícil, rapaz. Está difícil. E você sabe que o circo é a mãe de todas as artes e é o meio mais popular de cultura no Brasil, né? É o circo. Mas ele, infelizmente, está acabando. Os bons artistas estão indo para o Soleil, né? Para Las Vegas. Conheço muitos colegas que já estão fora. É uma pena. Eu devo largar esse ano, que eu fui nomeado embaixador do circo no Brasil, né? Mas está muito difícil, pai. Eu ainda vou em muito circo por aí, eu vivo visitando os circos. Zezé, eu queria que você comentasse os números de dublagem de músicas clássicos da MPB que os Trapalhões faziam, que era um melhor que o outro. Eu lembro de Terezinha, também o Homem com H, Rapaz, aquilo... Pecado ao Sul do Equador. Eu quero saber como que eram escolhidas aquelas músicas que vocês dublavam. Rapaz, era sem querer aquilo ali. Aquilo ali era sem querer. A gente montava na hora. Um dia o Didi chegou lá e falou, puxa, eu vi o primeiro, foi aquele. Ele falou, aí o Adriano, que era muito criativo, falou, não, vamos fazer esse quadro, aproveita esse cenário e tal. E eu fiquei muito chateado, porque nesse dia eu não estava. Eu não sei o que aconteceu. Mas fizeram outras músicas depois? Não, nesse dia... Não, fizemos outras, né? Mas nesse dia eu não estava. Eu era o último que entrava para pegar o Didi de mulher, né, e tal. E como eu não estava, o que eles fizeram? Quem dublou o Didi foi o Zacarias. Botou a roupa de mulher e o Didi voltou. Ele fez a Maria Bethânia e depois voltou como Didi, porque eu não estava nesse dia. Mas nós fizemos muito aquele F-body macacada, e o Didi era um mestre em fazer o... Como é? Paródia? Você esteve com ele agora? Mato Grosso. Mudei Mato Grosso. Minha cabeça às vezes falha um pouquinho. Porque eu sou homem, né? Ele parecia, né? Ele tinha um peito peludo igual o... Ele fazia ficar muito engraçado, né? Ele dançando e tal. Eu perguntei isso. Agora, uma coisa interessante que tem, a gente às vezes fazia algumas sacanagens no ensaio. E tinha um cara que gravava. Era o... Eu me lembro o nome também, era um editor, ele gravava. Você sabe que um dia o Boni foi lá e requisitou dele. Nós temos 2 horas gravadas só de sacanagem. O Boni falou, não, vai que isso, se fosse hoje, vazava com os telefones celular. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui de caçador, o Mussu de pajé, o Zacarias de caçador, parece, não me lembro. E a gente falando, procurando o Tarzan. E, de repente, a gente ouve um grito. O Tarzan passa pendurado. E a gente tinha uma claque. A claque era umas 40 pessoas, tudo, a maioria senhoras ali, homens, né? Já da terceira idade, ficava ali para a gente sentir o riso e tal, né? E eu vi que teve mulher que caiu da cadeira. Falei, o que esse cara fez aqui? Pô, e a gente não estava olhando, só viu o grito. Aí tal. Aí ele falou, vamos repetir. E nós olhamos. Ele passou de tanga sem calção, por baixo pelado. O pessoal caiu. E os
caras gravavam, e nós temos um monte de merda dessa gravada. Mas sumiu, o Boni deu fim nisso. O Boni falou, não, isso aí não pode mostrar para ninguém, né? Proibidão. Tinha. Às vezes, onde a gente falava uma coisa braba, falava palavrão, né? Chegava, puta que pariu, caralho, o que é que você fez isso, né? Na hora a gente falava, porra, cara, como é que você faz uma coisa dessa, né? Mas na hora saía outra coisa. E aí ele tem tudo isso. O Boni ficou, acho que ele deu fim nisso, que ele requisitou para ele e não deixou sair de lá. Mas o Ney falou isso, que tem muito artista que pedia até para ser parodiado pelos Trapalhões, que isso reverberava, vendia até mais discos depois que aparecia O que o artista que aparecia. Vendia mais. Engraçado, o próprio Fagner fez com a gente. Eu me lembro que uma vez a gente não tinha o que fazer, foi aquele Morris Alves, né? Feeling. Aí o diretor, que é o Adriano, falou, pô, a gente botar os caras aqui, mulher andando. Não. O Adriano falou, não, já sei o que vou fazer. Renato, tu vai lá e traduz a letra. O Renato, como? Traduz a letra. Ele canta o feeling e você traduz. O Renato, tá, vou lá e traduz. Ele, feeling. Ele falava, filho, não se esqueça, filho. E ele ia falando, rapaz, eu ria tanto. Eu não sei onde ele tirava tanta merda para falar. O Renato é fogo na roupa, quando ele quer, rapaz. Ele arranjava muita besteira para falar. E dobrou a música inteirinha falando merda. Infelizmente, passou rapidíssimo, né, gente? Bom, queria agradecer a presença de vocês. Vocês desculpem que eu nunca participei de uma reunião dessa. Talvez tenha sido um pouco enfadonho em algumas coisas, mas... Faltou, foi mais Então, obrigado, Rafael. Muito obrigado, Dedé, pela presença, pela oportunidade de Eu que agradeço. Pô, não. Obrigado.